dar início à nossa reunião da noite e, como sempre, fazendo nossa prece de abertura dos trabalhos. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, estamos aqui dispostos e disponíveis para as vibrações de amor e paz e trazendo para este momento as nossas angústias, assim bem como os nossos instantes de reflexão, de aprendizado. Aproveita de nós que estamos aqui intencionados em crescer e despertar a consciência da imortalidade e acalma nossos corações, alimenta as nossas almas. Traz por nosso irmão que fará uso da palavra, Robson Ferrer, as melhores vibrações de amor e paz, para que em tuas reflexões, em tuas palavras, possa alcançar o coração de cada um de nós e sairmos daqui depois de reflexivos, de reflexões, melhores do que o que chegamos. Que a tua paz, Jesus, nos envolva a todos, hoje, agora e sempre. Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião pública com Robson Ferrer. O tema eu não sei, amigo, então fique à vontade aí. Quer dizer, na verdade eu não sei, eu sei, mas eu esqueci. Tá certo. Fique à vontade aí, você com a palavra. Obrigado, querido amigo Luciano. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com alegria que eu retorno. Posso? Então eu vou tirar. Que faz. É com alegria que eu estou retornando mais uma vez presencialmente aqui na Casa Espírita de Redenção Joana de Ângeles, em Salvador, para mais um momento de aprendizado, de reflexão em torno de um tema tão importante que chama-se Posso Fazer Escolhas. Essa é a proposta de hoje para todos nós. Mas queremos também dar o nosso boa noite aos companheiros que nos seguem pelo canal da instituição espírita na qual nos encontramos, participando hibridamente desse momento também de troca de experiências e de aprendizado. Conforme dissemos, o tema versa sobre as escolhas que podemos fazer. E como isso é importante para os nossos dias, em particular quando nós divisamos esse momento no qual todos estamos passando coletivamente, do ponto de vista do avanço do planeta Terra, do ponto de vista da mudança pela qual a Terra está passando, saindo dessa instância, conforme é sabido por todos, de provas e de expiações para uma condição de regeneração. E isso só ocorrerá de fato e verdadeiramente se nós tomarmos decisões. Se nós fizermos escolhas que sejam compatíveis com essa proposta, com esse momento no qual a Terra está passando e vivendo. Porque não basta simplesmente nós acreditarmos nessa perspectiva nova de um mundo melhor do ponto de vista vibracional, comportamental, se eu não fizer a escolha enquanto indivíduo cidadão para que de fato isso ocorra, visto que dependerá substancialmente de cada um de nós que nos encontramos inseridos nesse processo de mudança pela qual a Terra vem passando. Então, quando a gente se propõe a pensar sobre
esse tema, eu posso fazer escolhas, nós estamos pensando na responsabilidade que cada um de nós tem e possui para fazer a devida mudança, seja coletiva, seja ainda uma mudança pessoal. Porque todos sabemos também da nossa destinação, que não é outra que não seja para a felicidade, para alcançarmos uma condição de perfectude, de espíritos perfeitos, mas que necessariamente dependerá das escolhas que estivermos fazendo. Porque se nós fôssemos simplificar, se posso usar a expressão, o sentido da vida, o que melhor expressa esse estar na vida não seria outra palavra senão escolhas. Porque ainda que eu não tome nenhuma decisão, ainda que eu não faça escolhas, eu estou indiretamente escolhendo algo. E nem sempre esse algo vai estar na correspondência, na dimensão daquilo que eu desejo. Ou que do ponto de vista da minha condição espiritual, como filho de Deus, fadado a essa perfeição, seja as melhores. Então é preciso que nós reflitamos sobre esse tema para também não transferir ao outro as situações externas o resultado daquilo que acontece comigo. Porque é muito comum nós responsabilizarmos o outro e as coisas pelo que nos acontece, quando na verdade todos somos direta ou indiretamente responsáveis por aquilo que nos acontece. E nós vamos ver também que esse tema ele está diluído em toda a obra da codificação espírita. Porque foi a partir de uma escolha, de uma decisão do lyonês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec, que tomou para constituir, por um trabalho árduo e afinco, durante 15 anos, a estruturação daquela que viria a ser mais tarde, para nós, a terceira revelação. Ou o Espiritismo, conforme sabemos e estabeleceram os Espíritos, juntamente com Kardec. A nova doutrina queria ampliar a nossa consciência em torno da nossa realidade espiritual. E nós vamos ver particularmente no capítulo que fala sobre a lei de liberdade, que é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai tratar exatamente do livre-arbítrio, da liberdade de escolha que todos nós possuímos. Porque nesta fase da evolução humana e espiritual, nós já temos como aquisição, enquanto espíritos, a possibilidade de escolhermos qual o caminho seguir, o que nós queremos para as nossas existências, como conduzir a nossa destinação. Então, a escolha faz parte da vida, porque é a partir delas, das escolhas, que nós nos desenvolvemos. Se hoje aqui estamos hibridamente nesta casa apresentando esse tema, é porque nós escolhemos, enquanto instituição, assim o fazer. Poderíamos também ter escolhido, ao fechar as portas físicas, não ter nenhuma atividade espírita na casa, até que a pandemia fosse erradicada, até que diminuísse até 0%, digamos assim, totalmente,
o contágio do coronavírus? Poderíamos, mas por escolha dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores, com concordância do próprio público, escolheu-se reabrir paulatinamente as atividades. E assim a nossa vida é uma sucessão de pequenas escolhas que determinam a qualidade do nosso existir, seja para mais, seja para menos. Porque quando eu decido não escolher, eu implicitamente já escolhi que alguém escolhesse para mim. E é o que normalmente acontece quando nós refletimos sobre o tema e observamos a qualidade da nossa existência. Porque acreditem, ser feliz ou infeliz é fruto de uma escolha que eu faço mediante a consciência que eu tenho ou não daquilo que eu quero como objeto de desejo. Diante da consciência que eu tenho a respeito da minha realidade enquanto espíritos, porque não basta simplesmente saber, deter o conhecimento, porque se assim fosse, todos já estaríamos em um mundo perfeito, nem precisaríamos mais atravessar essa transição para adentrarmos ao mundo de regeneração, porque mediante o conhecimento adquirido, que já perpassa pelo menos 1,5 séculos, nós poderíamos, diante desse conhecimento, fazer com que a Terra ascendesse a condição ou a categoria de um mundo feliz. E todos nós, habitantes do planeta, por extensão, tornar-nos-íamos felizes. Daí porque não basta apenas o conhecimento, visto que, em que pese a teoria, é preciso que nós vivenciemos na prática equivocadamente. Porquanto, para toda escolha, existe inevitavelmente uma consequência. Por esta razão, nós vamos encontrar lá nos textos bíblicos citações, como por exemplo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras. Porque quando nós escolhemos fazer algo, nós estamos igualmente assumindo a responsabilidade pelos resultados obtidos. Se for um resultado que esteja em consonância com o ideal superior, com aquilo que eu particularmente desejo para mim, méritos para você. Você avança, e em particular, se estiver dentro da consonância das leis de Deus. Porque nós vamos ver, e acredito que todos os presentes e os virtualmente presentes sabem, que Kardec questionou na pergunta 621, onde estaria escrita a lei de Deus no homem? E os espíritos assim prontamente responderam: na consciência. Então é essa consciência que determina a validação ou não do resultado pela escolha feita, que poderá avançar como poderá retardar, estacionar. Por esta razão, existe uma lei que perpassa dentre as leis de Deus, que é a lei do retorno, que é a lei de ação e de reação. Conforme já dissemos, para toda ação há uma reação. Ou seja, disse Jesus à sua época: ninguém sairá de lá até que se reajuste com a lei. Que lei é essa? A que está inscrita na consciência. Visto que no nosso estágio de evolução, já nos é possível compreender e distinguir, dentre essas leis, o que é certo, o que é errado, o que pode
o que não pode, o que convém, o que não convém. Porque já temos um nível de maturidade consciencial que nos permite, pelo menos, analisar teoricamente o que é certo, o que é errado. Qual é a medida justa para determinado comportamento e atitude? E cada um vai se conduzir dentro desta perspectiva, dentro desta lei. E necessariamente os resultados advirão mediante a consciência ou não que tivermos dessa mesma lei. Por isso que não basta simplesmente conhecer, mas é preciso que nós utilizemos do conhecimento de forma consciente e responsável, para que não sejamos, mediante a imposição da lei, a sermos chamados a quitarmos o débito com a lei, mediante as ações perpetradas, quando não no presente, no passado reencarnatório. E aí vemos com propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, salvo engano, os motivos das aflições na Terra, as causas atuais e as causas passadas das nossas aflições, como sendo resultados das ações malbaratadas, das escolhas que fizemos, visto que somos livres para tal, mas que, distanciados da lei de Deus, da justiça, do amor, da fraternidade, ou do abuso dessa mesma lei, a consciência estabeleceu que nesse momento eu vou precisar me reconciliar com ela, vivenciando experiências aflitivas, dolorosas, pela injunção do automatismo da lei. Nesse ponto, eu quero dividir com vocês aqui, os presentes e os virtuais, uma mensagem que particularmente muito me chama a atenção e que se encontra no livro Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, com Chico Xavier. A mensagem de número 127, em que Emmanuel vai discorrer exatamente sobre essas ideias iniciais aqui apresentadas. Eu posso fazer escolhas. Sim, pode, você é livre. Deus lhe aquinhoa com livre-arbítrio. Mas entenda que, para toda escolha, haverá uma consequência. E quanto mais escolhas eu fizer que sejam contrárias à ideia superior da lei divina, eu serei chamado à corrigenda. Ou como vai dizer Emmanuel, e veremos a condenação ou a ressurreição pela condenação. O retorno ao corpo físico para viver essas aflições do mundo. O mundo tem aflições e eu as venci, disse Jesus. Jesus era um espírito de uma categoria além da nossa realidade conceitual. Um espírito altamente puro, de uma envergadura moral e espiritual, que ainda hoje, passados 2020 anos, 21, nós desconhecemos na sua totalidade e grandeza. E foi ele, então, que veio, por escolha, baseado e fundamentado no amor, para nos apresentar a sua mensagem de ressurreição pela luz, pela transformação moral. E mais tarde, após a sua saída do corpo, 18 séculos depois, ele envia um novo Consolador, que teve como premissa, como missão, relembrar tudo quanto ele dissera quando esteve conosco, naquele pouco tempo de 33 anos, e aquelas outras coisas que ele sabia que não poderia dizer.
por conta da ignorância intelectual e moral na qual nos encontrávamos. Então vem Emmanuel, que vai nos falar sobre a lei de retorno, como sendo fruto ou resultado das escolhas que nós fazemos mediante ou não a consciência que temos dela. Por esta razão, que muitas vezes tomamos atitudes no dia a dia e depois nos arrependemos. Ficamos com aquela consciência de culpa pela ação cometida, embora sabendo que não deveríamos e que não poderíamos fazer, mas pelo impulso, pelo estado emocional da raiva, do desequilíbrio, do ódio, da vingança, nós pagamos para ver. Tivemos até certo ponto o resultado que queríamos. A separação, o revide, a vingança bem planejada, beleza. Deus não se mete, não se intromete nas nossas escolhas. Acreditem nisso. Porque Ele colocou a lei em nós. E agora é problema de cada um. A evolução se dá mediante as escolhas que fazemos e que estejam de acordo com o ideal divino. Então, vem ele para nos dizer, Emmanuel, que esta lei do retorno vai nos alcançar em algum momento da nossa trajetória evolutiva, porque já dissera Jesus que ninguém sairá daqui até que pague o último ceitil, ou se quite com a lei. Ou ainda disser em uma das suas bem-aventuranças, que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, se existe ainda em mim a mácula, se existe ainda o comprometimento com a lei, não ainda é possível ver Deus. E para tal, o que preciso fazer? Voltar à carne, na ressurreição pela condenação, para que, expurgando o débito para com a própria consciência, esteja livre para seguir adiante até que alcance a sua destinação final, que é a perfeição, de acordo com os Espíritos. Nesse ponto, eu gostaria de apresentar a vocês, os presentes e os virtuais também, esse livro, que todo ele é fundamentado na temática da noite, a importância da escolha de Fernando Salvater, em que ele vai desenvolver uma série de ideias, uma série de teorias, de pontos de vista e reflexões em torno desta realidade a qual todos temos, que é o direito de escolher. Ok? Vamos à mensagem e, na medida em que nós vamos lendo, a gente vai trazendo aqui algumas considerações oportunas, penso eu, para o nosso entendimento melhor sobre o tema. Começa então Emmanuel se apropriando de uma citação que João, no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 29, ele grafou como sendo de Jesus. E observemos que Jesus, à época, já falava dessa temática, até porque toda a vida de Jesus foi uma atitude de escolha pautada na lei de Deus, na vivência dos desígnios superiores. Por essa razão ele dissera, eu e o Pai somos um, porque ele estava integrado perfeitamente com os ideais superiores, diferente de um Robson e de muitos de nós que nos encontramos ainda na faixa etária consciencial da lei, bem aquém do ideal do desejado. Mas nem por isso é motivo para que eu esteja fazendo escolhas que venham me comprometer com essa mesma lei. Parece uma repetição, mas não é, na medida em que a gente começa a amplificar o entendimento da proposta da reflexão de hoje. Eu entendo
que cada passo que eu dou terá uma determinante para mais, para menos. Nesse ponto, podemos nos lembrar de uma advertência paulina em que ele vai considerar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando Paulo chegou ao ponto de dizer isso, é porque ele já tinha a compreensão de que ele poderia fazer as escolhas, como ele fizera na condição de Saulo. E mediante as escolhas que ele tomara de aprisionamento, de apedrejamento, de morte, de tantos daqueles que iniciaram a propagação do Evangelho de Jesus, a lei, a consciência, determinou que ele se ajustasse com a própria consciência. Não é com Deus, não é com Robson, não é com Luciano. É com a própria consciência. O outro só nos serve de recurso para que nós nos harmonizemos com nós mesmos. Ou seja, eu saio daqui com a minha consciência tranquila de que eu fiz o meu trabalho, que eu dei o meu melhor. Isso me dá uma salvaguarda, uma tranquilidade de poder retornar a casa. Mas pensemos de uma outra perspectiva, como trabalhador, eu não faço na qualidade, na possibilidade que já poderia, e a consciência me diz: você bem que poderia ter feito melhor, você bem que poderia ter feito dessa forma, porque você sabe, você está transgredindo as leis e as normas da casa de redenção Joana de Ângeles. E a gente sai com aquela pulga na orelha, com aquele sentimento de culpa. É verdade, eu bem que poderia ter ido à reunião mediúnica para fazer o atendimento, mas eu não fui por isso, por aquilo. Eu bem que poderia ter chegado no horário, mas eu não cheguei. Então a gente fica sempre, ou quase sempre, quando já está desperto, mínimo que seja, com aquelas faltas. E são de pequenas e pequenas faltas que a gente assume o karma do endividamento com a lei. Essa lei não é uma lei punitiva, não é uma lei autoritária e rígida que tem por objetivo o castigo, o sangramento. É uma lei fundamentada no amor, que nos propõe a reeducação das ações. Aí está o sentido real do que vem a ser: eu posso fazer escolha. Eu estou no controle da minha vida e da minha destinação. Voltemos a Paulo e a sua citação. Todas as coisas me são lícitas, e nem Deus, anotem, nem Deus me tira esse direito de me matar, por exemplo, de matar o outro, de não fazer. Eu poderia não ter vindo aqui hoje, ficado em casa, poderia. Depois eu dava uma desculpa para a Luciana, embora eu sei que ele não ia me chamar mais, mas tudo bem. Mas eu poderia, estou nem aí, eu faço em outra casa. Mas certamente, de cada vez que eu nego ou eu sou negligente com os meus compromissos, chega uma hora que a lei diz assim: tudo bem, você não vai querer, as suas escolhas já estão determinando. Aí param de me chamar. Eu não me sinto mais seguro de fazer o trabalho. E assim é a vida de um modo geral. Não estou aqui só especulando do ponto de vista espiritual, religioso. Eu estou trazendo isso de uma dimensão também cotidiana do dia a dia. Se eu não cumpro os meus direitos que eu assumi perante o trabalho remunerado, perante a família, na educação dos meus filhos, se eu escolho aquela educação laissez-faire, deixando que eles escolham de forma abusiva ou mediante as suas vontades, eu amanhã terei um filho que será dentro daquele micro social que vai me causar uma série de desgostos, de insatisfações, em particular se é uma alma que precisava dos limites. Nesse ponto me permitam, porque paralelamente aqui ao trabalho, nós estamos lá no nosso canal Roteiro Espírita com uma palestra que fizemos ontem a respeito desse tema. Depois, se vocês quiserem acessar e assistir, legal. E se inscreverem também, viu?
que é o não constrói? É uma pergunta. Até que ponto o não, dizer não, no processo educacional para com o outro e para conosco mesmo constrói? Então tem essa discussão que fizemos ontem pela SEAL, que é a Sociedade Espírita André Luiz aqui no Tororó. E está passando agora, a partir de 7h30, começou a passar. Então a gente vê que mediante esses processos de vivência comum com os outros, dentro da família, no ambiente de trabalho, no social, no religioso, nós vamos construindo a nossa personalidade e vai determinando, dentro dessa lei do retorno, as gratificações ou as penalizações. Então, Jesus, à época, ele já dizia: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Aqueles que procederem, escolherem seguir o caminho do bem, irão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. Observemos nós, se nós estamos na categoria de um mundo de provas e de expiações, em que a dor e as aflições são em maior número do que as bem-aventuranças, é porque nós estamos pela ressurreição, retorno à carne, porque a época não poderia se chamar reencarnação, é uma terminologia advinda com Kardec, pela condenação. Não sairás de lá até que pagues o último cetil. A tua obra lhe colocou em tal lugar. É o que dizíamos também um pouco antes. Ser feliz ou infeliz na atual encarnação é fruto dessa ressurreição, das pequenas escolhas cometidas ao longo da minha atual encarnação. Isso quando não está atrelada às anteriores, porque eu já trago a canga das minhas aflições, dos meus compromissos com o passado, pelas escolhas mal feitas do passado. E não é um apagar de luz de uma encarnação para outra que vai resolver o problema. Ou simplesmente: Luciano, me perdoe pelo que eu fiz a você na encarnação passada. Hoje estamos aqui juntos, beleza. Estamos tentando, que não é o caso, penso eu, nos reajustando com a lei pelos débitos do passado. Mas um só arrependimento não é o suficiente. É preciso que a gente vá se reconciliar com a lei. Aí traz Jesus de forma emblemática e magnânima, nessa outra passagem que penso eu tem a ver com a proposta de hoje. Reconcilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles, para que não suceda que você seja entregue ao juiz, o juiz te entregue ao delegado e que esse não lhe ponha na prisão, porque lá haverá choro e ranger de dentes. É metafórico, é simbólico, mas traz no fundo a ideia da ressurreição pela condenação. Porque estaremos em mundos provacionais e expiatórios, até que eu quite o débito com a lei que está em mim, conforme dizem os Espíritos. Então, mediante essa citação de João 5,29, vem Emmanuel para discorrer em torno dessa proposta para hoje, dias atuais. Porque observemos, me permito ainda esse rápido parêntese, que esta pandemia que aí está, que a cada 200 anos ou 100 anos, me parece, se repete, é fruto das escolhas coletivas que nós ainda fazemos. Não é a gente tem a mania de transferir a responsabilidade para o outro. Como nós não encontramos quem seria o sujeito que fez, porque disseram que é o processo da China, a gente botou a culpa no vírus, na pandemia. E a gente o massacra como o grande adversário do planeta Terra. O grande inimigo do planeta Terra, quem é? Coronavírus.
O grande adversário inimigo do planeta Terra chama-se nossas escolhas individuais. Sim. Porque observem, e se fizerem escolha, e se fizerem, disse Jesus, o bem, sairão desta para uma vida, uma ressurreição de vida, para um mundo feliz, para um mundo de luz, para uma ressurreição voltada para valores espirituais e transcendentes que hoje nós, quando muito vemos, é por esses espíritos que nós consideramos como superiores, que vêm nos incentivar a seguirmos em que pese as sombras que ainda carregamos em nós. Mas Jesus também observara, e os que fizerem escolha, toda vez que eu faço algo é porque antes eu escolhi, consciente ou não, o mal, esses irão para a ressurreição da condenação. Bom, a frequência de Robson hoje não dá para ir para um mundo de regeneração. A frequência dele, mediante o resultado, quem vai dizer isso é a mentora da casa, Joana de Ângeles. O homem é o resultado das suas multifárias reencarnações, significando dizer das suas escolhas ao longo de todo o seu processo evolutivo, que hoje se constitui nessa criatura linda e maravilhosa que vocês conhecem aqui, hoje estão vendo pela primeira vez. Eu, Robson. Que poderia estar em uma condição melhor, verdade, ou que poderia até estar em uma condição pior, mais inferior, mas que ele vem sustentando a troncos e barrancos, manter-se nesse ponto em que ele chegou. E é o melhor, tenha misericórdia de mim, que eu pude chegar. Aí entra a benevolência, a caridade, por aí vai. Mas deixa eu seguir por conta do horário. Em raras passagens, diz Emmanuel, do Evangelho, a lei reencarnacionista, que é fruto das escolhas que fazemos, permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Porque, simbolicamente, mediante os atos cometidos, nós estaríamos indo para o inferno, porque fizemos o mal. Com a doutrina reencarnacionista, que os espíritos nos apresentam, a ideia não é esta. É para nos quitarmos com a lei, a fim de caminharmos para a luz. É a destinação de todos nós. As criaturas, continua, dedicadas ao bem, as criaturas nessa encarnação, como das anteriores ou as futuras, dedicadas ao bem, encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Ou seja, passarão de uma para outra com a tranquilidade da consciência pacificada pelos decretos divinos. Não fiz tudo o que poderia, mas tudo o que fiz estaria de acordo com a lei. Não abusei tanto dela. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. É o que nós estamos fazendo aqui, virtual e presencialmente. Tentando manter a chama viva da espiritualidade, da imortalidade da vida. Mas não basta saber ou crer, é preciso viver. E me parece que é o que falta hoje para darmos o salto quântico. Não é de conhecimento, de informação, mas é da vivência. E isso implica, assim como ontem, em uma decisão, em uma prontidão. Outro livro, aqui, para você tirar foto. Um outro livro muito bom que eu recomendaria a vocês, que é
prontidão para a mudança. E a pergunta é: será que nós estamos prontos para essa tal mudança? Para fazermos escolhas que estejam diretamente voltadas para esse ideal do terceiro milênio, para esse momento da ressurreição coletiva do planeta Terra, porque isso se dará a partir de uma egrégora, de uma bolha que explodirá, porque as vibrações daqueles que pensam e vivenciam o amor, a fraternidade, as leis de Deus, serão tão impactantes que não haverá outra forma senão dela explodir e com isso darmos o salto, a fim de que estagiemos a partir das novas reencarnações em um mundo de regeneração, em um mundo feliz mediante o estágio de consciência que estejamos. Por isso, também já dizia Jesus quanto eu posso fazer escolhas. O momento decisivo de hoje é fruto de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos séculos, das eras, tirando ou colocando aqueles que já estão em prontidão para a mudança. Aqueles que já estão em um esforço real e verdadeiro para aplicar os ensinos. É o que disse Jesus quando da separação do trigo do joio, da boa da má semente. Não basta ser semente, é preciso que a semente seja boa. E além de ser boa, ela precisa produzir frutos, quando do mínimo de 30%. Porque abaixo dos 30 ainda não tem cabedal vibracional, frequência, para agrupar, para ser preso magneticamente nessa bolha que mais cedo ou mais tarde, vai dizer também o Espírito Joana de Ângeles na sua mensagem Jesus Espírito de Primeira Grandeza, esse amanhecer de uma nova era não está nem muito longe nem muito perto, porque dependerá das escolhas que estivermos fazendo agora. Esta é a decisão que nós precisamos fazer individualmente, para que individualmente nos juntemos coletivamente. E esse grupo que está à direita do Pai consiga passar ou alçar vibratoriamente para uma condição melhor. Isso não está diretamente ligada à sua religião, à sua idiosincrasia, aos seus cultos, aos seus preceitos, aos seus sacramentos. Isso é algo que está dentro de cada um de nós. É algo que já é vivenciado por aqueles que disserem sim, Senhor. Outra passagem evangélica que poderemos varar à noite falando sobre elas, nessa perspectiva eu posso fazer escolhas. Que o seu falar, ação, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Agora, nesse momento, nessa existência. Não pode, Senhor, eu comprei cavalos, animais, que estão vindo do Oriente. Não posso segui-lo agora, conforme dissera o jovem rico. Deixa passar o dia da corrida, que eu vou te seguir. Jesus disse, não pode. É agora. A decisão é sua, filho. Mas se queres entrar na vida, ou na posse da vida eterna, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga. É hoje. Já viram aquela
Aquela chamada é hoje? É hoje. O que a gente tem para hoje? A decisão que precisamos fazer para a nossa vida. Precisamos estar prontos para a mudança. Do contrário, o tempo vai passar, vai se escoar. E quando quisermos dizer sim, Senhor, o que aconteceu com o jovem? Ele já estava no chão tombado. Os cavalos que vinham atrás dele passaram pela sua cabeça. E ele sente aquele momento de que ele está saindo da vida. E ouve na acústica da alma a voz de Jesus lhe fazendo convite. Vem, vem, deixa tudo que tens, nada te pertences. Vem para mim, porque eu tenho o que você precisa. É o que os Espíritos estão dizendo para nós. É o que essa entidade espiritual, mentora desta casa e da Mansão do Caminho, vem nos alertando ao longo desses anos. E eu a conheço, esta casa, desde quando ainda era uma... Como é que chamava aquilo ali? Um barracão. Eu conheci o Joana de Ângeles no barracão. Nesses anos todos, é o que ela e ele, seus diretores, vêm nos propondo. Mas a decisão é individual. Me permitam só fechar o texto. Então ele vai dizer: em justa correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam, anotem, as próprias possibilidades de ressurreição da luz. Olhe que não são os espíritos que determinam, nem Deus. São as nossas escolhas. Cumpre-lhes. Ok, que pena. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou remédio. Não lhe surge diferente alternativa. É agora. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Querendo dizer que não é a remissão pela dor, pelo sofrimento eterno, mas pela vitória espiritual. Haverá ressurreição para todos, o renascimento dos corpos. Apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos, ou seja, por questão da própria ou das próprias escolhas. E nesse livro, nos meus 3 últimos minutos, que é um livro organizado da série psicológica de Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela vai discorrer sobre a lei de causa e efeito, para a gente só ter uma ideia psicológica dessa lei que a gente está trabalhando aqui. Ela vai dizer: a lei de causa e efeito, que é a lei da natureza, imprime os seus códigos em nome da divina justiça, e a criatura sofre os efeitos malsãos dos seus impulsos não controlados, das suas ações infelizes, da sua persistente rebeldia em não aceitar os convites superiores da ordem e do dever. Olhe como implicitamente fala-se da escolha. Graças a essa lei, cada qual faz de si o que lhe apraz. Lei de liberdade, livre-arbítrio.
com direito a realizar o que lhe pareça próprio, espontaneamente. Porém, retornando-lhe pelo mesmo caminho para recolher a benditosa sementeira, quando forem maus os seus atos, ou coletar as flores e frutos de alegria, quando produzirem mediante o adubo do amor. E aí ela vai então discorrendo um pouco mais sobre essa questão. Mas aqui nos basta para que a gente possa entender de que eu posso fazer escolhas, e sim, devemos. Porque sois humanos e não máquinas, como dissera Charles Chaplin. Mas que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas estejam conjugadas dentro da perspectiva da lei do amor, que é uma lei que propõe a felicidade e o bem-estar de cada um de nós. Que saiamos daqui hoje, esperamos em Deus, com esta reflexão proposta. Eu posso fazer escolhas, mas para cada escolha teremos a lei do retorno. Muita paz, muito obrigado a todos, e que possamos nos rever em breve, seja presencial ou virtualmente. Muita paz e até breve. Sim, meu amigo, com certeza você será revisto presencialmente. Caminho sem volta. Covid está indo embora e vai ter que ir embora, né? Bom, a gente tem um aviso aqui do Badu, né? Do plantão do Badu, de sábado de 9 às 11h30, continuamos com o plantão. As pessoas estão aqui para receberem os conteúdos que compõem a cesta que a gente entrega às 220 famílias. E quero lembrar a vocês, internautas, também, que às quintas-feiras a gente está com a reunião pública ao vivo, quer dizer, presencial, com passe coletivo e individual. E no sábado pela manhã já estamos com o tratamento espiritual presencial e desobsessão. Vamos iniciar sábado agora a reunião pública de sábado à noite também. Não, vai ser dia 9, não vai ser no primeiro sábado do mês, vai ser no segundo, né? Dia 9, né, com também o tratamento espiritual. E domingo à tarde, às 17 horas, a desobsessão que sempre aconteceu aqui nos últimos anos. Então vocês estão convidados, quem queira vir, pode vir. E você falou o quê, Nildo? Eu não consigo decifrar código assim, não consigo. Dia 2 do estudo do Espírito. Isso aí é particular. Essa atitude aí, a gente vai falando devagarinho. Avisa os internautas, fala assim, Andrade, o Pix que você pediu já está aí na tela. Olha, o rapaz chamado Alexandre, que está aqui digitando as coisas do João aí na internet para vocês, disse que o Pix já está aí inserido, a pessoa que ele falou o nome. Então você já sabe do que se trata, está aí o Pix já divulgado direitinho. Vamos orar, né? Meu amigo, muito obrigado, cara. Alguém aqui vai para Brotas? O pessoal de Brotas precisa frequentar esse centro, viu? Não é não? Está na hora. Está na hora, né? Doutor Bezerra de lá. Quer dizer, Bezerra de Menezes, né? Então, essas reflexões que foram trazidas pelo nosso vamos continuar neste ambiente de refazimento, de paz, lembrando da nossa própria alma, buscando entender os nossos códigos, buscando nos inserirmos no pensamento de Cristo, de Jesus, melhorando o nosso estado interior. Nesse tom musical
nesse estado de espírito que essa casa se propõe nesse momento de trabalho, pedimos aos médiuns passistas que tomem os lugares para o passe coletivo e vamos continuar lembrando de Jesus, lembrando do bem, lembrando da natureza, que os nossos olhos possam brilhar por encontrarmos esta doutrina reveladora, essa doutrina que torna-se mapa, bússola, caminho, trajetória, para que tomemos consciência da imortalidade, para que possamos nos tornar pessoas melhores, saudáveis espiritualmente, em que pese as dificuldades que o corpo vivencia, aqui estamos nós, Jesus, amigos espirituais, disponíveis para a interferência espiritual nesse momento do passe, para que as energias sejam trocadas e que possam ser manipuladas energias benfazejas e positivas na alma de cada um de nós, para que saiamos daqui restaurados, convictos e animados para enfrentar tudo que lá fora nos convida a viver. Amigo e Mestre Jesus, leva-nos aos nossos lares em paz, abençoa todos nós que aqui estamos, inclusive aos internautas, aos trabalhadores desta casa que não estão conosco, que estão em suas residências, a todas as pessoas que frequentam o centro, ao Centro Espírita Harmonia, Bezerra de Menezes, a Mansão do Caminho, todos os centros espíritas amigos, que somos todos deles. Que a tua paz, Jesus, nos envolva a todos. Lembrando que quem quiser tomar o passe individual, só é ficar ali no corredor, na sala, para o passe.